Se ela merece Paris, então venda tudo da sua mãe. Ela nem vai notar. Quando ouvi essa frase escapando da boca do meu próprio filho, senti como se o chão tivesse se partido embaixo dos meus pés. Era como se alguém tivesse arrancado uma parte do meu peito com as mãos frias. Fiquei parada no corredor com o coração batendo fora do compasso, tentando entender em que momento o menino que eu criei com tanto amor se transformou em alguém capaz de me reduzir a nada mais do que um obstáculo. Naquele instante percebi que as maiores facadas não vêm de inimigos, mas de quem a gente mais protege. Parecia que eu estava vendo minha vida inteira escorrer pelos dedos como areia fina que nenhuma força consegue segurar. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já viveu uma injustiça dentro da própria casa? Já confiou em alguém que acabou usando essa confiança contra você? Se já sentiu isso, me conte nos comentários de que cidade você fala. E se nunca passou por isso, deixe um like e se inscreva no canal, porque aqui contamos histórias reais de família que tocam fundo e fazem a gente refletir. Meu nome é Maria das Dores, tenho 58 anos e durante 30 anos trabalhei como contadora para construir cada parede desta casa, onde agora estou de pé tentando recuperar o ar. Vivi sozinha, desde que meu marido José Roberto faleceu, e sempre acreditei que o amor de mãe fosse suficiente para manter minha família unida. Mas naquele dia, quando descobri que Daniel e Larissa estavam planejando vender minhas coisas enquanto eu trabalhava, percebi que a paz que eu achava que tinha não passava de uma ilusão. E foi assim que tudo começou. Eu ainda lembro do silêncio daquela manhã, como se fosse um aviso que eu não conseguia entender a tempo. Depois de ouvir a frase que marcou minha alma no corredor, passei horas tentando respirar fundo e colocar meus pensamentos em ordem. Mas antes mesmo de qualquer tempestade existir na vida de alguém, sempre houve um dia comum, tranquilo, aparentemente seguro. E o meu dia comum começa muito antes dessa ferida aberta. Começa na minha rotina de todos os dias, uma rotina que eu acreditava ser meu pequeno mundo protegido. Meu nome é Maria das Dores, tenho 58 anos e vivo na mesma casa há mais de 20 anos. Esta casa foi levantada tijolo por tijolo com o pouco que eu e meu marido José Roberto conseguíamos economizar. Ele se foi há 6 anos, deixando comigo as lembranças mais doces que uma mulher pode carregar. E desde então, eu sigo minha vida tentando honrar aquilo que construímos juntos. Acordo sempre às 6 da manhã. O som do despertador se mistura com o cheiro de café que eu preparo no filtro de pano como minha mãe fazia. Enquanto a água quente passa devagar pelo pó, eu observo o quintal pela janela. Tenho orgulho das minhas flores, hibiscos vermelhos, jasmins, manacas de cheiro. Eles são minha companhia silenciosa todas as manhãs. Depois do café, sento na mesa da cozinha que fica perto da janela, onde entra um feixe de sol que ilumina tudo com uma luz dourada. E ali penso na vida. Penso em José Roberto. Penso no meu filho Daniel, ele e meu único filho, minha única família de sangue. Daniel sempre foi um menino doce, embora um pouco perdido. A vida adulta bateu forte nele. O mercado de trabalho nunca foi fácil. Eu sempre disse que tudo daria certo, que Deus não abandona ninguém. Mesmo quando eu via nos olhos dele o cansaço que só quem luta muito cedo na vida conhece. Eu trabalho há mais de 30 anos como contadora em um pequeno escritório no centro de Belo Horizonte. Não, e um trabalho glamuroso. Não, e o tipo de coisa que impressiona ninguém. Mas e um trabalho honesto, e foi com ele que mantive minha casa de pé depois da morte do meu marido. Eu saio todos os dias às 7h30, pego o mesmo ônibus, sento no mesmo lugar quando está livre. E observo as mesmas pessoas que também seguem suas rotinas sem imaginar o que cada uma carrega nas costas. No escritório, todos me conhecem como Dona Maria, aquela que nunca chega atrasada e nunca reclama de nada. Eu gosto da calma dos números. Eles não mentem. Não traem. Não desaparecem de repente como certas pessoas. Talvez por isso eu sempre encontrei paz nos balancetes, nos relatórios, nas contas que fecham exatamente como deveriam fechar. Era como encontrar um pedaço de ordem no meio do caos da vida, e isso sempre me sustentou. Quando volto para casa no fim da tarde, retiro os sapatos na porta, acendo as luzes e sinto o cheiro familiar de madeira velha. A casa tem um ar de história. Cada objeto ali guarda um pedaço de mim. A mesa grande da sala de jantar, por exemplo, e a mesma onde Daniel assoprava velas de aniversário quando era pequeno. O sofá antigo ainda tem marcas de onde ele pulava quando fingia ser um super-herói.
Nada disso tinha muito valor para outras pessoas, mas para mim era minha vida inteira. Meu museu de memórias. Eu sempre imaginei que terminaria meus dias assim. Em silêncio. Vivendo do meu trabalho. Cuidando da casa. Rezando minhas oracóis antes de dormir. Recebendo Daniel de vez em quando. Talvez ganhando um cafune dele em alguma tarde de domingo. Era um plano simples, mas para mim era suficiente. Eu nunca precisei de mais. Foi por isso que quando Daniel me ligou em certo sábado, dizendo que queria conversar pessoalmente, eu não desconfiei de nada. A voz dele parecia cansada. Mas eu achei que fosse apenas mais um problema de trabalho. Arrumei a mesa, fiz biscoitos de polvilho e deixei o café pronto esperando por ele. Ele chegou com uma mala grande e com Larissa ao lado. Larissa era bonita. Sempre bem arrumada. Falava alto e sorria como se estivesse posando para uma foto invisível. Eu tentei tratá-la com carinho desde o primeiro dia, pois se meu filho a amava, eu faria um esforço para amar também. Mesmo que no fundo alguma coisa nela me deixasse inquieta, mas preferi ignorar essa sensacal. Mai faz muito isso. Fecha os olhos para não ver o que dói. Daniel me disse que tinham perdido o apartamento. Que o dono havia vendido tudo de repente e que não tinham para onde ir. Eu não pensei duas vezes. A casa era grande demais para mim sozinha, e ele era meu filho. Em que mundo uma mãe negaria um teto para o próprio filho? Abracei os dois e disse que podiam ficar o tempo que precisassem. Nos primeiros dias foi atibom. A casa parecia viva novamente. Eu escutava risadas, passos no corredor, o barulho de duas pessoas preparando algo na cozinha. E aquilo preenchia um vazio que eu nem sabia que estava ali. Mas logo percebi que as coisas não estavam exatamente sob controle. Larissa gostava de acordar tarde. Eu saía para trabalhar deixando a casa arrumada e quando voltava encontrava roupas espalhadas, copos vazios na mesa, comida pela metade na pia. Era como se alguém tivesse passado o dia inteiro vivendo ali, sem pensar que aquela casa tinha dono, que tinha regras, que tinha história. Daniel tentava justificar. Maela está se adaptando. Maela não sabe cozinhar muito bem. Mas hoje ela estava com dor de cabeça. E eu aceitava. Porque mais sempre aceitam, ao menos no começo. Com o tempo, Larissa começou a tratar minha casa como se fosse dela. Trazia amigas sem avisar, usava minha televisão à tarde. Gastava energia como se não houvesse amanhã. E ainda assim, eu me convencia todos os dias que era apenas uma fase, que em breve encontraria um outro lugar para morar. Que tudo ia se ajeitar. Porque era isso que eu queria acreditar. O problema é que quando amamos alguém demais, acabamos confundindo paciência com permissão, e foi assim que silenciosamente fui perdendo espaço dentro da minha própria casa. Eu parei de usar a sala porque sempre tinha alguém lá. Parei de assistir meus programas favoritos porque a televisão estava ocupada. Parei de cozinhar alguns pratos que eu amava, para não ouvir Larissa reclamar. Meu lar estava se dissolvendo devagar, pedaço por pedaço, como uma parede antiga que estala antes de cair. Mesmo assim, eu tentava enxergar o lado bom. Daniel estava trabalhando de novo. Larissa parecia feliz. E eu dizia para mim mesma que se ele estivesse bem em tal estava tudo certo, mesmo quando eu sentia aquela pontada de tristeza ao perceber que meu filho já não me abraçava com a mesma espontaneidade de antes. Larissa sempre vinha antes de mim, sempre falava antes de mim, sempre opinava antes de mim. Era como se ela ocupasse um espaço que não lhe pertencia. Eu nunca reclamei, nunca levantei a voz, nunca bati na mesa, nunca exigi respeito. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Deixar que o silêncio virasse abrigo para atitudes que eu não deveria ter aceitado. Mas eu ainda acreditava que tudo aquilo era temporário, que era só questão de tempo para Daniel juntar dinheiro, sair dali e reconstruir sua vida com Larissa longe dali. Onde quer que fosse, eu torceria por eles. Mas a vida tem um jeito estranho de avisar quando algo ruim está prestes a acontecer. Ela muda pequenas coisas primeiro. Um olhar diferente. Uma porta fechada rápido demais. Um cochicho que para quando você entra no cômodo. Pequenos sinais que eu tentei ignorar porque não queria ver a verdade. A verdade sempre machuca mais quando vem de dentro. E foi exatamente numa dessas manhãs aparentemente normais que eu notei algo diferente no olhar de Daniel. Ele parecia distante, frio, como se segurasse um peso que não queria compartilhar comigo.
Eu perguntei se estava tudo bem. Ele sorriu, mas não era o sorriso dele. Era um sorriso emprestado, vazio, e isso me deu um arrepio que não conseguia explicar. Foi esse arrepio que me acompanhou pelo resto do dia e que se transformou na angústia que antecede a descoberta. A descoberta que mudaria tudo para sempre e que daria início à dor que eu jamais imaginei sentir vinda de quem eu mais amo. E tudo começou justamente ali, naquele dia que parecia igual a todos os outros. Suquinal era. As primeiras semanas com Daniel e Larissa em casa foram um alívio para minha solidão. Eu ouvia vozes no corredor, sentia cheiro de comida diferente da que eu costumava fazer. Até ria sozinha quando escutava alguma brincadeira deles. A casa parecia viva, cheia de movimento, cheia de juventude, cheia de algo que eu pensei que fosse amor. Mas como todo barulho de festa, depois das 2 da manhã, a alegria começou a se transformar em cansaço, desgaste e um silêncio interno que doía mais do que qualquer grito. Larissa passou a acordar cada vez mais tarde. Enquanto eu saía às 7 para trabalhar e voltava quase às 6 da tarde, ela permanecia no sofá com a televisão ligada, as luzes da sala acesas, o ventilador girando sem necessidade, uma bandeja de comida em cima da mesa de centro. E nenhum sinal de que tinha tentado arrumar qualquer coisa. Era como se a casa fosse uma extensão do corpo dela, algo que ela podia usar, abusar e descartar como quisesse. Eu tentava não reclamar. Afinal, ela era namorada do meu filho, e eu queria acreditar que aquela convivência turbulenta era temporária. Mas cada dia que passava, parecia que a casa escorregava entre meus dedos, como se eu estivesse perdendo o direito de ocupar o meu próprio espaço. Eu chegava cansada depois de 8 ou 9 horas de trabalho, e ainda encontrava pilhas de loucas, restos de comida, toalhas jogadas no chão do banheiro. Atravessando o caminho, ate o meu quarto. Certo dia, cheguei e ouvi gargalhadas. 3 amigas de Larissa estavam na minha sala, bebendo vinho nas taças de cristal que foram da minha mãe. Aquelas taças não tinham preco. Eu jamais as usaria no dia a dia. Mas ali estavam, nas mãos de pessoas que eu nem conhecia. Quando entrei, Larissa sorriu como se eu fosse uma estranha invadindo a casa errada. Soli, Vossi, chegou bem na hora. Estamos fazendo uma reunião de negócio. Nada demais. Negócio nenhum. Eu sabia. Eram sorrisadas, conversas fúteis. E meu patrimônio sendo usado como se fosse descartável. Passei direto para a cozinha sem dizer palavra. Daniel olhou para mim de longe. Parecia envergonhado. Mas não disse nada. Ele nunca dizia nada quando se tratava dela. E isso começou a corroer algo dentro de mim. Um pedaço pequeno mais profundo, algo que eu não sabia nomear. No outro dia, ao chegar em casa, vi Larissa com a minha roupa, o meu roupão de seda rosa, o último presente que Josi Roberto me deu antes de ficar doente. Soli, faz um café para mim, por favor. Estou morta hoje. Ela pediu como quem pede água em um restaurante, como se eu tivesse a obrigação de servir. Eu senti o sangue ferver, mas engoli a raiva. Tudo bem, respondi, enquanto minhas mãos tremiam levemente. As coisas foram piorando. Um sábado, por exemplo. Elas trouxeram caixas de maquiagem, ligaram música alta e transformaram minha sala em um estúdio de fotos improvisado. Eu não conseguia mais descansar na minha própria casa. Eu era uma visitante, uma intrusa. E tudo aquilo estava acontecendo sob o meu teto. Mas a pior parte ainda estava por vir. Um dia, uma quarta-feira comum. Saí mais cedo do trabalho porque um cliente cancelou uma reunião. Eu estava cansada, mas feliz pela oportunidade de chegar em casa e descansar um pouco. Talvez preparar um bolo, talvez sentar e ouvir minha música preferida. Eu nem imaginava que estava prestes a presenciar o momento que mudaria tudo. Ao entrar, a casa parecia vazia, silenciosa demais. Mas havia um som vindo do meu quarto, algo entre passos e o som de uma gaveta abrindo. Senti o estômago embrulhar. Andei devagar pelo corredor, sem fazer barulho. E quando cheguei perto da porta, ela estava semiaberta. Eu vi. Fiquei paralisada. Larissa estava ajoelhada diante do meu armário, com o meu porta-joias de madeira aberto. Aquele que Josi Roberto me deu no nosso aniversário de 10 anos de casamento.
Dentro dele estavam minhas lembranças mais preciosas, o anel de noivado, a pulseira que minha mãe me deixou, brincos que usei na minha noite de bodas, tesouros que só eu sabia o valor real. Ela segurava meu anel com 2 dedos, como se fosse algo insignificante. E Daniel estava ao lado, encostado na parede, com as mãos no bolso e os olhos baixos. Eu ouvi a frase claramente. Ninguém liga para essas coisas velhas. Vamos vender, dá um bom dinheiro. Era Larissa falando. O anel caiu da minha mão. A dor veio tão rápida que parecia física, como se alguém tivesse enfiado um punhal no meu peito. Minha respiração sumiu. Daniel murmurou algo. Maenal vai gostar. E ela respondeu rindo. Claro que vai. Ela nem usa isso. E afinal, vamos morar aqui um tempo. A gente precisa de dinheiro. Meu mundo parou. Eu me senti pequena, fraca, traída. E pela primeira vez percebi que Larissa Nau queria só aproveitar da minha boa vontade. Ela queria minha casa, minha vida, meu futuro. Fechei a porta devagar para que Nau percebessem que eu estava ali. E fui para a cozinha tentando Nau desmaiar. Passei a tarde andando pela casa sem rumo, sem conseguir pensar direito, sem saber o que dizer. Aquela noite foi ainda pior. Larissa achou que eu já estivesse dormindo. Mas eu estava acordada, sentada na beira da cama, sem conseguir controlar o tremor nas mãos. Foi quando ouvi a voz dela vindo do corredor. Daniel e fácil de manipular. Mais alguns meses e essa casa vai ser nossa. Maria já está velha. Qualquer hora cai dura. Ela riu. Velha, cai dura, nossa casa. Cada palavra dela era uma facada nova. Foi ali que percebi que o que eu tinha escutado no meu próprio quarto Nau era um deslize. Nau era um erro. Era um plano. Eles queriam tirar tudo de mim. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já confiou em alguém que te virou as costas no momento em que você mais precisava? Já viveu uma traical dentro da própria casa? Já sentiu um aperto no peito, só de imaginar que alguém que você ama e capaz de te ferir desse jeito? Se você já passou por algo parecido, comente nos comentários quantos anos você tem ou de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber quem está do outro lado dessa tela. E se você nunca passou por isso, mas sente a dor dessas historias. Deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de família que fazem a gente refletir profundamente. Voltei para a sala tentando recuperar o ar. O silêncio era pesado como chumbo. Eu sabia que algo mudaria dentro de mim para sempre. Era como se uma venda tivesse caído. E pela primeira vez eu vi claramente a verdade. Eles não estavam ali porque precisavam de mim. Eles estavam ali porque queriam o que era meu. E foi nessa noite, sozinha na cozinha, com uma xícara de café frio nas mãos, que eu entendi uma coisa importante. Eu não era mais a dona da casa. Eu era apenas o obstáculo que eles queriam remover. E esse foi o momento exato em que minha vida inteira começou a virar de ponta cabeça. Um momento que abriu dentro de mim um tipo de ferida que não cicatriza rápido e que me levaria direto ao que viria depois. Algo ainda mais doloroso, mais cruel, mais revelador. Mas isso você só vai entender no próximo capítulo. Naquela noite, depois de ouvir Larissa falar no telefone, fiquei sentada na beira da cama até o sol nascer. Eu não preguei os olhos. A cada relógio que virava de minuto, eu sentia minha respiração ficar mais curta, mais pesada. Era como se eu estivesse tentando segurar um mundo que já estava desmoronando. E o pior de tudo, é que o desmoronamento vinha de dentro da minha própria casa. Acordei com os primeiros raios de sol tocando a janela. Levantei devagar, sem fazer barulho, e desci para a cozinha. Preparei café como sempre. Mas o cheiro não me confortou daquela vez. Parecia que eu estava preparando café para estranhos, para invasores, e não para minha família. Ainda assim, deixei tudo pronto na mesa como fazia todos os dias. Era costume. E hábitos são difíceis de soltar, mesmo quando eles machucam. Daniel desceu primeiro. Ele me deu um beijo rápido na testa, mas parecia desconectado, como se o gesto fosse mecânico, automático. Bom dia, May. Bom dia, filho. Respondi tentando manter a voz firme. Ele sentou, tomou um gole do café, mas não me olhou nos olhos.
A culpa já estava presente mesmo que ele tentasse esconder. A culpa sempre aparece nos olhos antes de aparecer nas palavras. Larissa desceu depois caminhando como se estivesse em um hotel 5 estrelas. Ela usava meu roupão novamente. Entrou na cozinha e sentou sem pedir licença. Soli, você poderia fazer torradas para mim. A gente está sem tempo hoje. O jeito que ela disse a gente me feriu. Como se ela e Daniel fossem um time. Um casal unido. Enquanto eu era só um apêndice velho perdido na casa. Fiz as torradas em silêncio. Coloquei no prato. E vi quando ela comeu com a maior naturalidade do mundo. Como se fosse direito dela. Como se eu fosse obrigada. Não, reclamei. Mas por dentro, o nó, na garganta só aumentava. Quando eles saíram, eu sentei na cozinha e deixei a verdade me atingir de frente. Pela primeira vez eu não tentei negar. Não tentei justificar. Não tentei buscar desculpas para o comportamento dos dois. Daniel e Larissa estavam montando um plano. E o alvo era eu. Não havia mais dúvida. Fui trabalhar com a alma pesada. No ônibus, eu observava as pessoas entrando e saindo, cada uma com seus problemas, e eu ali, tentando parecer normal, tentando respirar como se nada tivesse acontecido. No escritório, meu chefe, seu Renato, notou algo. Maria, você está bem? Sim, sou mal dormida. Ele não insistiu. Eu agradeci silenciosamente, porque naquele momento eu não teria condições de explicar nada sem chorar. Durante o almoço fiquei sozinha numa mesa afastada, mexendo na comida sem fome. Meu coração parecia querer me avisar algo. Algo que eu ainda não tinha visto. Algo que ainda ia acontecer, mas que já estava se aproximando. E a intuição de Mai nunca falha. Quando cheguei em casa, naquele dia percebi algo que me gelou por dentro. O quarto de hóspedes estava com a porta entreaberta, e eu sabia que tinha deixado fechado. Entrei devagar. O cheiro no ar me denunciou. Alguém tinha estado ali. As gavetas estavam um pouco fora do lugar, o edredom mexido, e percebi outra coisa. A janela estava destrancada, e eu sempre tranco a janela. Voltei para o corredor. Meu coração batia alto. Abri a porta do meu quarto. Tudo parecia no lugar. Mas quando fui até o meu criado mudo, percebi que a gaveta estava mais vazia. Alguns documentos sumiram. Não eram documentos importantes, mas eram coisas minhas. E eu sabia exatamente onde tudo ficava. Ninguém mais teria mexido ali. Ninguém. A sensação de invasão foi tão grande que meus olhos marejaram, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de revolta. Aquele lugar era meu único espaço seguro, e Larissa tinha cruzado uma fronteira invisível. Naquela noite, eu não jantei com eles. Fingi dor de cabeça e me tranquei no quarto. Eu precisava pensar. Eu precisava entender o que faria a partir dali. E foi nesse silêncio que encontrei um pensamento claro pela primeira vez em dias. Eu não ia deixar minha vida inteira ser roubada diante dos meus olhos. Mas antes de qualquer decisão, eu precisava de provas. Ninguém acreditaria em mim se eu não tivesse algo concreto. Larissa era manipuladora, inteligente, sabia se vitimizar quando necessário. E Daniel, coitado, estava preso no feitiço dela. Eu precisava ser ainda mais inteligente. No dia seguinte, saí mais cedo de casa. Passei numa loja de equipamentos e comprei um caderno grosso, uma caneta nova e um pequeno dispositivo de gravacal. Nada sofisticado, mas suficiente. Comecei a anotar tudo. Marcas de copos sujos, horários que chegavam, conversas que ouvi de longe, comportamentos estranhos. Tudo que pudesse servir como peça de um quebra-cabeça maior. Eu registrei o que senti, o que percebi no olhar de Daniel, o que escutei nas entrelinhas de Larissa. Alguns dias depois, enquanto eu varria a sala, ouvi Larissa cochichando no telefone. Ela está ficando estranha. Acho que sabe de alguma coisa. Sabe o que isso significa, filha? Significa que temos que acelerar. Eu congelei. A voz dela ficou ecoando dentro de mim. Acelerar o quê? Acelerar como? De noite, quando Daniel chegou do trabalho, eu observei o comportamento dele com mais atenção. Ele estava mais carinhoso. Me perguntou como foi meu dia. Trouxe meu pão favorito da padaria. E mesmo que isso parecesse um gesto bonito, eu senti que havia algo errado. Não era carinho, era estratégia. Eu conhecia esse menino desde que ele não alcançava a pia. Sabia quando ele mentia, quando escondia algo. E agora,
Ele estava escondendo muito. Larissa, por outro lado, começou a insistir em conversas mais íntimas. Soli, já pensou em vender esta casa e morar em um lugar menor? Seria tal mais fácil. Soli, você deveria descansar mais, deixar certas responsabilidades para quem, e mais novo. Soli, você deve ter juntado bastante dinheiro né? Cada frase dela era como uma sondagem, como se estivesse mapeando meu patrimônio, meus medos, minha fragilidade. Um sábado à tarde, Daniel saiu para trabalhar. Larissa ficou em casa. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi passos no corredor, senti algo na espinha. Saí devagar e vi Larissa entrando no meu quarto novamente. Sem pedir, sem avisar. Como se fosse o quarto dela. Fiquei parada atrás da porta observando sem que ela percebesse. Ela abriu meu guarda-roupa. Passou a mão por cima das prateleiras. Procurou algo. Atik pegou uma pequena caixa que estava no fundo do armário. Meu coracal pulou. Era a caixa onde eu guardava documentos bancários antigos, recibos, várias coisas que não eram valiosas para o mundo, mas eram minhas. Ela abriu. Mexeu. Tirou fotos com o celular. Eu senti meu rosto esquentar. Ela estava catalogando minhas coisas. Gravei esse momento com um aparelho novo escondido no bolso do avental. Senti vontade de entrar e gritar, arrastar ela para fora, mas fiquei quieta. Eu precisava de prova. Eu precisava ser fria. E esse era meu maior desafio. Quando Daniel voltou à noite, Larissa agiu naturalmente. Como se não tivesse violado nada, como se nada tivesse acontecido. Mas depois ouvi os dois conversando no corredor. Maiores detalhes. Quanto ela tem guardado. Mesma historia de sempre. E de repente, o queixo de Daniel caiu. O quê? Tudo isso. Senti um no imenso no estômago. Eles estavam falando sobre minhas economias, minha velhice, minha segurança. Me tranquei no banheiro e fiquei ali por quase 40 minutos com as luzes apagadas, respirando devagar para não desmoronar. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de temer meu próprio filho dentro da minha própria casa. Quando finalmente sai, a casa estava silenciosa. Eles tinham ido dormir. Parecia tudo normal, como qualquer noite comum. Mas eu sabia. Nada mais era normal. Nada mais era seguro. Antes de dormir, registrei tudo no meu caderno. Escrevi cada detalhe, cada sensacal. E foi nesse momento que percebi que aquela casa, que um dia foi meu lar, agora era uma armadilha silenciosa, e eu estava cercada. Porém, havia algo ainda maior vindo. Algo que eu ainda não sabia, mas que já estava sendo preparado nos bastidores da casa, e que mudaria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre eles. E isso começaria no dia seguinte, justamente no dia em que eu resolvi voltar mais cedo para casa outra vez. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha, uma intuição forte, quase física, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era uma quarta-feira e eu já sentia o peso da semana inteira nos ombros. Desci para a cozinha, fiz meu café e fiquei olhando a xícara por alguns segundos. Era como se ela segurasse comigo um segredo que eu mesma ainda não tinha coragem de assumir. Daniel e Larissa ainda dormiam. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio bom. Era o silêncio tenso, esticado, o tipo de silêncio que vem antes de um vendaval. Enquanto me arrumava para trabalhar, repassei mentalmente tudo o que eu tinha descoberto nos últimos dias. As conversas sussurradas, as violacões no meu quarto, o anel que Larissa chamou de coisa velha, o plano dela de se apoderar da minha casa. E também a forma como Daniel parecia preso a ela, como se fosse incapaz de enxergar a manipulação que estava bem na frente dele. Eu sabia que precisava agir. Sabia que aquilo tinha passado de falta de respeito para algo muito mais perigoso. Eu não confiava mais em deixar meus documentos na gaveta, nem minhas joias escondidas no armário, nem meus objetos pessoais. Era como viver com predadores em casa, sorrindo para mim na mesa do café da manhã. Peguei meu caderno de anotações e guardei na bolsa. Ele tinha se tornado meu único aliado, o único lugar onde eu podia registrar minha verdade antes que alguém tentasse distorcê-la. Saí para trabalhar e no ônibus tomei a decisão que mudaria tudo. Eu precisava de ajuda profissional, não adiantava apenas ter intuições. Eu precisava de orientação legal.
de Protecal, de estrutura. Eu precisava falar com alguém que entendesse esse tipo de situação. Foi assim que, depois do expediente, decidi passar no escritório de uma notaria muito conhecida no centro, a Dra. Patrícia Moura. Já havia ouvido falar dela algumas vezes. Diziam que ela era firme, honesta e que conhecia profundamente casos de abuso financeiro e familiar. Eu respirei fundo antes de entrar. Minhas mãos suavam. Era estranho admitir para mim mesma que eu precisava de ajuda para lidar com o meu próprio filho e a namorada dele. Mas era a realidade. Quando entrei no escritório, fui recebida por uma secretaria educada que pediu para eu esperar alguns minutos. O ambiente era organizado, com cheiro de café fresco e pilhas de documentos arrumados perfeitamente sobre a mesa. Isso me trouxe um pouco de calma, como se, ali, de alguma forma, existisse ordem, alguma coisa que estava faltando na minha vida. A Dra. Patrícia me recebeu com um sorriso profissional, mas com olhos que pareciam realmente enxergar as pessoas. Entre Dona Maria. Sente-se. Obrigada, doutora. O que posso fazer pela senhora? Eu respirei fundo. Preciso proteger minha casa, e preciso proteger a mim mesma. E então eu contei tudo. Cada detalhe, cada frase dita atrás das portas, cada invasão, cada coisa que Larissa fez. Cada gesto estranho de Daniel. Contei sobre o anel, sobre o porta-joias, sobre os documentos fotografados. Conforme eu falava, a Dra. Patrícia tomava notas, mas também levantava o olhar de vez em quando, com expressa seria, preocupada. Quando terminei, senti um vazio estranho, como se finalmente tivesse colocado para fora um fardo pesado demais para carregar sozinha. A Dra. Patrícia respirou devagar antes de falar. Dona Maria, o que a senhora está vivendo é um caso muito mais comum do que parece, e se chama abuso financeiro. Isso falta de respeito, e crime. Eu senti meu coração apertar. Crime. Eu nunca imaginei ouvir essa palavra associada ao meu filho. A Dra. continuou. A primeira coisa que precisamos fazer é proteger seu patrimônio. E para isso, vamos precisar atualizar seu testamento, reforçar as cláusulas de Protecal e garantir que ninguém possa acessar sua casa ou seus bens sem permissão legal. Eu assenti, com as mãos frias. E mais uma coisa, Dona Maria. Sim, a senhora vai precisar mudar todas as fechaduras da casa. Meu estômago virou. Todas. Sim, todas. Essa medida é fundamental para a sua segurança. Ela me orientou sobre documentos, procedimentos e direitos. Explicou detalhes técnicos que me pareceram confusos no começo, mas aos poucos foram fazendo sentido. Eu sentia como se alguém estivesse me devolvendo o controle da minha vida depois de semanas de caos. Antes de sair, perguntei: Doutora, a senhora acha que eles são capazes de algo pior? Ela me olhou com firmeza. Dona Maria. Quem? E capaz de roubar sua paz, e capaz de muito mais do que isso. Voltei para casa com a mente fervendo. Passei na serralheria e agendei a troca das fechaduras para aquela mesma semana. Guardei os comprovantes em meu caderno. E quando entrei em casa, senti o cheiro do perfume de Larissa espalhado pela sala. Doce, enjoativo, invasivo. Era como se ela marcasse território. Daniel estava jogado no sofá mexendo no celular. Olá, mãe. Olá. Respondi com a voz calma. Tal calma que Ati me assustou. Larissa apareceu segundos depois. Sole, você poderia me emprestar R$ 300. Eu e Daniel estamos pensando em investir em um negócio. Negócio. Era sempre negócio. Sempre necessidade. Sempre pedidos. Não, Larissa. Hoje não. Ela franziu a testa. Como se eu tivesse cometido uma ofensa. Nossa. Que mau humor. Daniel olhou para mim com decepção. Como se eu fosse egoísta por não financiar as ideias mirabolantes deles. Eu subi para o quarto e tranquei a porta. Sentei na cama e deixei o silêncio me envolver. Era estranho, mas pela primeira vez em semanas eu sentia que estava recuperando um pedaço de mim. Mesmo que fosse só um pedacinho. Poucos dias depois, quando voltei do trabalho, uma cena me deixou completamente gelada. A porta da minha casa estava entreaberta. Meu pulso acelerou. Entrei devagar, com passos leves, e percebi que algumas gavetas da sala estavam abertas.
Meu coracal começou a bater descompassado. Corri ate o meu quarto. Meu armário estava revirado. O porta-joias estava no chão, vazio. Mas eu não me desesperei, porque as joias verdadeiras eu tinha levado comigo para o escritório no dia posterior ao incidente. Mesmo assim, aquela invasão me fez tremer. Sentei na cama. Respirei fundo. Eles estavam desesperados. Estavam procurando algo específico. E eu já imaginava o que poderia ser. Aquela noite eu não comi. Não falei. Não gritei. Eu pensei. Pela primeira vez eu estava pensando friamente. E quanto mais eu pensava, mais claro ficava. Eu precisava agir rápido. E precisava agir de um jeito que nenhum deles pudesse prever. O que eu não sabia naquela noite era que o que estava prestes a acontecer nos próximos dias mudaria não apenas a dinâmica da casa, mas mudaria a mim completamente. E esse momento chegaria mais cedo do que eu esperava. Muito mais cedo. Quando acordei no dia seguinte, algo dentro de mim estava diferente. Não era mais o medo que vinha tomando espaço nas últimas semanas. Era outra coisa, uma firmeza silenciosa, uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Era como se finalmente eu tivesse lembrado quem eu era, antes de permitir que outras pessoas tomassem conta da minha vida. E como se o universo tivesse ouvido meu pensamento. Daniel apareceu na cozinha com um sorriso animado. Mai, eu tenho uma notícia boa. Larissa entrou logo atrás. Radiante. Como quem acaba de ganhar um prêmio. Sole. Vamos viajar. Paris nos espera. Eu quase deixei a xícara cair. Paris, com que dinheiro? A resposta veio segundos depois. Vendemos umas coisas. Nada demais. Coisas antigas. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu sabia exatamente do que estavam falando, mas mantive a compostura. Que bom para vocês, respondi, com uma calma que eu achei assustadora. Eles viajaram naquela mesma tarde, com malas novas, roupas novas, perfume forte e um ar de vitória. Como se tivessem conquistado algo. Eu fiquei parada na porta vendo o táxi se afastar, e quando o carro virou a esquina, pela primeira vez em muito tempo a casa ficou completamente silenciosa. Mas era um silêncio bom, um silêncio meu. Fechei a porta devagar, encostei as costas nela e respirei fundo. Agora, Maria. E agora? A primeira coisa que fiz foi pegar meu caderno. Sentei na mesa da cozinha e escrevi em letras grandes. Plano de Protecal. 15 dias. Eu sabia que esse era o tempo exato que eu tinha antes que eles voltassem. Eu precisava transformar minha casa novamente em minha. Precisava recuperar a minha vida. E, principalmente, precisava impedir que eles chegassem perto de destruir o pouco que me restava. Dia 1. Fui ao banco. Transferi todo o meu dinheiro para uma nova conta. Em outra agência. Com senha nova. Cartão novo. Cartão novo. Gerente novo. Nenhuma informação poderia ser acessada. Nenhuma pista poderia ser deixada. Dia 2. Chamei a serralheria e troquei todas as fechaduras. Portas. Janelas. Portal. Garagem. Ate a porta que leva para a área de serviço. O serralheiro me olhou com estranheza, mas eu apenas disse: Cuidados. Preciso de mais cuidados agora. Dia 3. Comecei a empacotar tudo que pertencia a Daniel e Larissa. Cada roupa, cada sapato, cada perfume, cada pequeno objeto. Nada ficou para trás. Eu mesma escrevi as etiquetas nas caixas. Roupas de Daniel, roupas de Larissa, documentos, eletrônicos, coisas do banheiro. Organizei tudo no garagem, alinhado, limpo, como se estivesse preparando uma mudança. Mas, na verdade, eu estava preparando a saída definitiva deles. Dia 4. Contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras na entrada, na sala e no corredor. Não queria mais surpresas. Não queria mais portas abertas sem explicação. E muito menos queria justificativas de ninguém. Dia 5. Fui ate uma loja de móveis usados. Vendi o que tinha restado da bagunça deles. E comprei um sofá novo e simples. 2 mesas pequenas e algumas plantas. Minha casa parecia respirar de novo. Dia 6. Voltei ao escritório da Dra. Patrícia com a conclusão dos documentos que ela tinha preparado. Assinei o Novo Testamento.
a cláusula de protecal que impedia qualquer transacal sem a minha presença, e a revogacal de qualquer autorizacal antiga que eu tivesse dado ao Daniel no passado. Ela me olhou com orgulho. Dona Maria, a senhora está recuperando sua vida. Eu senti meu peito aquecer. Sim, doutora. E sou comeco. Dia 7. Tirei 2 semanas de férias no trabalho. Era a primeira vez, em muitos anos, que eu tirava férias não para viajar, mas para me salvar. Dia 8. Fui ao psicólogo. Não porque eu estivesse louca, como Larissa adorava insinuar, mas porque eu precisava de um documento oficial comprovando que eu estava mentalmente lúcida. E eu estava, mais do que nunca. A psicóloga, depois de algumas avaliações, escreveu: paciente orientada, consciente, emocionalmente estável. Carimbei, guardei, respirei aliviada. Dia 9. Fui detrás de um advogado especializado em conflitos familiares. Mostrei as fotos, gravei relatos, entreguei cópias do meu caderno. Ele analisou tudo com calma e disse: a senhora tem um caso forte. E isso me deu uma sensacal estranha. Não de vitoria, mas de validacal. Eu não estava imaginando coisas. Eu não estava exagerando. Eu estava sendo vítima. Dia 10. Preparei a carta para a Maia de Larissa, avisando que eu tinha guardado todas as coisas da filha dela e que poderiam ser retiradas a qualquer momento. Era uma forma de me proteger legalmente, de não permitir que depois me acusassem de reter algo que não era meu. Dia 11. Plantei flores novas no quintal, rosas, jasmins, lavandas. Eu queria que a casa tivesse um cheiro novo quando eles voltassem. Queria que eles sentissem que não pertenciam mais ali. Dia 12. Minha amiga Clarice veio me visitar. Quando viu as caixas no garagem e as plantas novas, ela me abracou forte. Você finalmente acordou, Maria. Sim, acordei. E eu estava acordando para mim mesma. Dia 13. Limpei a casa inteira. Paredes, janelas, cozinha, banheiros. Tirei cada rastro deles, cada cheiro, cada marca. Quando terminei, me sentei no sofá e quase chorei. A casa estava leve. Eu também. Dia 14. Fui ao salão, cortei o cabelo, pintei os fios brancos, comprei uma blusa nova. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não via há anos, uma mulher viva. Dia 15. O dia da volta deles. Acordei cedo, tomei meu café com calma, arrumei as plantas do quintal, tirei poeira da estante e sentei no meu novo sofá. Liguei a televisão, coloquei um filme qualquer e esperei. Não com medo, não com ansiedade, mas com a certeza de que quando a chave deles não entrasse na porta, seria o começo da verdadeira justica. Quando o táxi estacionou na rua, ouvi as risadas deles. Ouvi Larissa falando alto. Ouvi Daniel reclamando da mala pesada. E então o som que eu esperava ecoou pela casa. Chave tentando entrar. Chave falhando. Tentativas frustradas. O quê? Como assim? Mai. Sole. E eu me levantei devagar. Alisei o vestido novo. Respirei fundo. E caminhei até a porta. Com cada passo, eu sentia algo renascer dentro de mim. Eu segurei a maçaneta, fechei os olhos por meio segundo. E abri. E foi ali, naquele exato momento, que tudo começou de verdade. Quando abri a porta e os vi do lado de fora, exaustos da viagem, confusos, irritados, uma sensacal estranha tomou conta de mim. Não era medo, não era raiva, era uma lucidez fria, algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava no controle pela primeira vez em muito tempo. Daniel deu um passo para trás, como se estivesse vendo uma pessoa diferente. Mai, o que aconteceu aqui? Por que a chave não entra? Larissa cruzou os braços imediatamente. A postura de quem está pronta para brigar. Sole. Isso só pode ser algum tipo de engano. Não e engano. Eu respondi. Eles se entreolharam, confusos, irritados. E eu mantive o olhar firme, tranquila, com uma calma que eu mesma não reconhecia em mim. Entrei alguns passos para dentro e sinalizei para que eles ficassem na soleira. Não se preocupem. As coisas de vocês estão no garagem. Todas organizadas. Daniel arqueou as sobrancelhas. Como assim no garagem? Eu respirei fundo.
Vocês não moram mais aqui. O silêncio foi imediato. Um silêncio pesado, quase palpável. Daniel ficou parado, como se tivesse levado um tapa invisível. Mas Larissa foi a primeira a reagir. Sole, veja bem o que está fazendo. A gente só viajou uns dias. Eu a interrompi. Vocês viajaram para Paris com o dinheiro de coisas minhas, coisas que vocês venderam sem minha autorização. Daniel arregalou os olhos. Mainau, e bem assim. Eu ergui a mão para que ele se calasse. Daniel, eu sei exatamente como foi. Larissa deu um passo à frente. Mas eu também dei um passo, e ela parou. Talvez ela finalmente tenha percebido que eu não era mais a mesma mulher calada e submissa de semanas atrás. Eu continuei. Quando vocês saíram, eu tomei medidas legais. Troquei as fechaduras. Atualizei meu testamento. Instalei câmeras. E protegi minha casa. Larissa riu. Um riso debochado. Sole, você está exagerando. Eu caminhei até a mesinha de entrada e peguei uma pasta. Nela estavam documentos, fotos, comprovantes. E eu mostrei um a um. Primeiro, a foto de Larissa vasculhando meu porta-joias. Depois, as imagens da câmera dela entrando no meu quarto enquanto eu trabalhava. E por fim, a cópia da conversa gravada no telefone. Daniel e fácil de manipular. Mais alguns meses, e essa casa, e nossa. O rosto de Larissa perdeu a cor. Daniel ficou boquiaberto, como se a realidade tivesse finalmente atingido seu peito como um soco. Mai, você gravou a gente. Eu respondi calmamente. Gravei para me proteger, porque vocês dois transformaram minha casa em um cenário de abuso, invadiram meu espaço, meus documentos, minhas lembranças, e ainda planejavam tomar tudo de mim. Larissa tentou se recompor. Isso não prova nada. Eu ergui outra folha. Aqui estão meus registros no psicólogo, comprovando minha saúde mental. Aqui está minha nova declaração bancária. E aqui, a assinatura da doutora Patrícia, confirmando as ações legais que eu tomei antes mesmo de vocês voltarem. Daniel passou as mãos no rosto, desesperado. Mai, por favor, vamos conversar lá dentro. Não. A partir de hoje a casa é somente minha. Não há mais conversa que mude isso. Larissa então explodiu. Você acha que pode fazer isso com a gente? Acha que vai nos expulsar assim? Quem você pensa que? Eu a encarei com uma firmeza que veio do fundo da minha alma. Sou a dona desta casa. Algo que você sempre tentou esquecer. Daniel recuou. Mai, me desculpa. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Eu respirei fundo. Sabia sim, Daniel. Talvez não tudo. Mas sabia o suficiente. E mesmo assim escolheu ficar do lado dela. As palavras acertaram ele como uma pedra. Larissa virou para ele. Não vai dizer nada. Daniel. Ele olhou para ela. Depois para mim. E pela primeira vez eu vi no rosto dele o conflito real. A confusão. A vergonha. Mai. Eu errei. Eu errei muito. Eu queria abraçar meu filho. Dizer que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que era tarde demais para isso naquele momento. Não e hora de desculpas, Daniel, e hora de consequências. Larissa começou a perder o controle. Você e uma velha amarga, sozinha, e acha que vai viver aqui como se nada tivesse acontecido. Eu levantei o queixo. Vou viver em paz, e paz é algo que você nunca trouxe para esta casa. Aquele foi o golpe final. Eu vi nos olhos dela que tinha perdido, que nada do que ela fizesse mudaria o que estava acontecendo. Ela chutou uma das malas, reclamou, resmungou. Mas no fundo sabia que era o fim. Fui até a porta. Peguei as chaves novas e entreguei um papel a Daniel. Isto e o comprovante da retirada das coisas de vocês. Vocês podem pegá-las no garagem, e depois disso, não podem mais voltar aqui sem autorização judicial. Daniel segurou o papel e seus olhos marejaram. Mai, por favor. Eu mantive a voz firme. Eu te amo, Daniel. Sempre vou amar. Mas amor não e permissão para destruir cal. E você deixou que isso acontecesse. Ele passou a mão no rosto, como se tentasse despertar de um pesadelo. Eu não sabia que ela falava aquelas coisas. Eu sorri, triste, mas firme. Sabia o suficiente. Larissa puxou o braço dele. Vamos embora,
Isso aqui já deu o que tinha que dar. Desci as escadas átio garagem e entreguei as caixas, uma a uma. Daniel pegou em silêncio. Larissa reclamava, bufava. Mas ele mantinha o olhar baixo. Como se cada caixa pesasse nalço o corpo, mas também a alma. Quando terminaram, caminharam átio portal. Foi em tal que Larissa virou de novo. Você vai se arrepender de tratar a gente assim. Eu respondi com voz serena. Pior do que me arrepender seria continuar permitindo que vocês destruam o que construí a vida inteira. Daniel parou. Olhou para mim como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Apenas virou as costas e saiu. A porta do portal bateu com um eco que ficou preso dentro do meu peito. Eu voltei para dentro, fechei a porta com calma e apoiei a testa na madeira. Meu corpo inteiro tremia, não de medo, mas de libertacal. Era como se finalmente tivesse tirado um peso gigante das costas. Caminhei pela casa silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo senti paz. Uma paz suave, tímida, mas real. O sol entrava pela janela da sala, iluminando o sofá novo, as plantas novas, o ar novo. Mas enquanto eu respirava fundo, sabendo que uma batalha tinha sido vencida, também sabia que outra estava por vir. Uma batalha diferente. Uma batalha que não envolvia mais expulsar ninguém da minha casa, mas sim reconstruir a mim mesma. E essa parte da história, eu ainda não sabia. Seria muito mais difícil do que tirar 2 pessoas da minha porta. A casa ficou silenciosa depois que Daniel e Larissa atravessaram o portal e desapareceram pela rua. Um silêncio que parecia grande demais para caber dentro das paredes. Por alguns minutos fiquei parada no meio da sala, sem me mover. Como se ainda esperasse ouvir os passos deles subindo as escadas ou a voz irritada de Larissa reclamando de alguma coisa. Mas não, nada. Só o silêncio, puro e profundo. Fechei a porta lentamente e deixei minha mão descansar na madeira. Era como se meu corpo estivesse tentando entender que a guerra finalmente tinha acabado. Pelo menos aquela parte dela. Inspirei profundamente. O ar entrou nos meus pulmões com uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Caminhei até a cozinha. Coloquei água para ferver e fiz um café. Sentei à mesa e olhei para a xícara fumegante. Aquele ritual que sempre marcou meus dias, mas que agora parecia diferente. Tomando o primeiro gole, percebi que tinha um novo sabor ali. Talvez fosse liberdade, talvez fosse alívio, talvez fosse medo do que viria depois. Naquela noite, sentei no sofá e fiquei olhando para a sala como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Meu novo sofá, minhas plantas, minha mesa arrumada, era tudo meu, de novo, pertencendo somente a mim. Mas mesmo assim, uma parte de mim sentia um vazio estranho. Um vazio que escancarava que as feridas emocionais continuam doendo mesmo depois que o inimigo vai embora. Nos dias seguintes tentei retomar minha rotina. Acordei cedo, preparei café, cuidei do jardim, comecei a limpar gavetas que há anos não tocava. Encontrei cartas antigas de Josi Roberto, fotos nossas ainda jovens, bilhetes de Daniel quando era criança. E cada lembrança parecia sussurrar que a vida muda, que as pessoas mudam, e que o amor muda junto. Mas a parte mais difícil foi lidar comigo mesma, com meus sentimentos. Eu achava que quando eles fossem embora, eu me sentiria inteira, forte, vitoriosa. Mas em vez disso, senti uma mistura confusa de alívio, tristeza, saudade do filho que eu um dia tive, e uma solidão inesperada. Porque a verdade é que mesmo quando uma pessoa nos machuca, o laço não desaparece completamente. Ele fica ali, doendo em um canto. Foi então que recebi a visita da minha amiga de longa data, Dona Clarice. Ela entrou pela porta com aquele jeito afetivo e cheio de energia que sempre teve. Maria, me disseram que você finalmente tomou uma atitude. Eu sorri discretamente. Tomei sim, Clarice. Ela me abracou apertado, sem perguntar nada, sem julgamento. Apenas um abraço de quem entende que certas dores não se explicam, se acolhem. Conversamos na varanda enquanto o sol baixava. Eu contei tudo. Cada detalhe, cada medo, cada dúvida. E Clarice me ouviu com um silêncio respeitoso. Aquele tipo de silêncio que conforta,
que segura a mal da gente sem tocar. Maria, ela disse, você fez o que ninguém teria coragem de fazer. Proteger a própria dignidade. Isso não, e sobre expulsar ninguém. E sobre se levantar. Olhei para o jardim, e pela primeira vez senti que aquela frase fazia sentido. Nos dias seguintes, recebi a visita da minha irmã Helena, que mora em São Paulo. Ela me ligou assim que soube da história. Você está bem? Eu disse que sim. Mas minha voz não o convenceu. Estou indo te ver, disse ela, sem esperar resposta. Quando Helena chegou e me viu parada na cozinha lavando xícaras, ela se aproximou e me tocou o ombro. Maria, você aguentou isso sozinha por muito tempo. Eu me emocionei. Eu achei que conseguiria resolver. Pensei que Daniel fosse voltar a ser aquele menino doce. Helena respirou fundo. Às vezes, o amor nos deixa cegas. Mas nunca tarde para abrir os olhos. Falamos sobre nossa Mai, sobre como ela teria reagido, sobre como ela sempre dizia que dignidade não se negocia. E eu pensei que talvez eu tivesse demorado a entender a frase dela, mas finalmente tinha compreendido. Apesar de toda a forca que eu tentava mostrar, as noites continuaram sendo o maior desafio. A casa estava silenciosa demais, grande demais, e eu me pegava ouvindo meus próprios passos ecoando nos corredores. A solidão ali não era ausência, era presença. Um dia, decidi caminhar pelo bairro para arejar a mente. Passei em frente ao centro comunitário e vi um grupo de mulheres conversando, algumas rindo, outras chorando. Era um encontro de apoio emocional, uma roda de acolhimento para mulheres que passaram por abusos e violência emocional. Parei na porta por alguns minutos, sem coragem de entrar, mas também sem conseguir ir embora. Uma das coordenadoras me viu e sorriu. Quer entrar? Eu respirei fundo. Quero. Em pouco tempo percebi que eu não estava só, que muitas daquelas mulheres viveram situações parecidas ou até piores. Elas me ouviram, me abraçaram, me disseram que eu era forte. E eu comecei a acreditar. Aos poucos, sem pressa, mas de forma verdadeira. Na semana seguinte, comecei a ajudar no grupo de forma voluntária, contando minha história discretamente, sem expor ninguém, mas mostrando que há como sobreviver ao abuso silencioso. Em pouco tempo, mais mulheres se aproximaram de mim, pedindo conselho, pedindo conforto, pedindo orientação. E eu senti algo nascer dentro de mim. Algo novo. Um propósito. Foi então que tive uma ideia. Algo que parecia pequeno no começo, mas cresceu com o passar dos dias. Criar um fundo de apoio para mulheres vulneráveis, mulheres que, assim como eu, precisavam de uma mão para se reerguer. Dei o nome de Fundo Dignidade Maria. Eu não tinha muito dinheiro, mas tinha estrutura, tinha contatos de trabalho e tinha vontade. Conversei com a Dra Patrícia, com a psicóloga, com amigas da igreja. E com o tempo, o fundo começou a ganhar forma, pequenas doações, atendimentos psicológicos gratuitos, oficinas, redes de apoio. Era como se eu estivesse reconstruindo minha vida ao mesmo tempo em que ajudava outras mulheres a reconstruírem as delas. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo rodeada de gente, havia uma parte de mim que continuava inquieta, uma parte que tinha um nome específico: Daniel. Eu sabia que ele estava sofrendo, que tinha perdido o emprego pouco depois da viagem, que estava morando de favor com um colega, que Larissa o tinha deixado dias depois da expulsão, e mesmo que uma parte de mim sentisse alívio, outra parte, a parte de Mai, ainda sangrava, porque lá no fundo, eu nunca quis perder meu filho, só quis recuperar a mim mesma. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá, olhando o céu escuro. E algo dentro de mim sussurrou que a história com Daniel ainda não tinha terminado, que ainda havia algo por resolver, algo que precisava acontecer para que todos pudessem seguir em frente. Eu não sabia o que era, não sabia como viria, mas sabia que estava chegando, e chegaria mais cedo do que eu imaginava. O silêncio daquela noite parecia diferente. Não era pesado, nem doloroso. Era um silêncio que abraçava, um silêncio que acompanhava,
Eu estava sentada na varanda com minha xícara de chá quando ouvi meu celular vibrar em cima da mesa. Olhei a tela e meu coracal parou por um instante. Era Daniel. Meu primeiro impulso foi deixar tocar Ate cair. Mas alguma coisa dentro de mim pediu para atender. Respirei fundo. Apertei o botão verde. Mai. A voz dele saiu fraca, rouca. Parecia menor do que eu lembrava. Filho, você está bem? Silêncio. Mai, você pode me ver, por favor. Meu peito apertou. Onde você está? Aqui perto, na pracinha. Levantei devagar, peguei um casaco e caminhei até o portal. A rua estava calma, iluminada por lâmpadas amareladas. E quando virei a esquina, o vi sentado no banco, cabisbaixo, com uma mala pequena aos pés, como se estivesse esperando por um destino que ainda não sabia chegar. Daniel levantou quando me viu, mas não veio correndo. Não me abracou. Ficou ali parado, com lágrimas nos olhos que ele tentava esconder. Mai, eu perdi tudo. Me aproximei, mas mantive uma distância segura. Não, por medo, mas por proteção emocional. O que aconteceu, Daniel? Larissa me deixou. Disse que eu não era homem para acompanhar a vida que ela queria. Eu senti uma pontada. Não de pena por ela, mas por ele. E o trabalho. Fui demitido. Me atrasei alguns dias. Minha cabeça não estava boa. Eu estraguei tudo. Por um momento ele parecia aquela criança que corria para o meu colo quando caia e machucava o joelho. Só que agora a dor era outra. Mais profunda, mais adulta. Ele limpou o rosto com as costas da Mal. Mai, eu queria te pedir desculpa. Meu coração tremeu. Eu fiz você sofrer. Fiz coisas horríveis. Deixei ela mandar em mim. Deixei ela te desrespeitar. E ainda participei disso. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Eu tive medo de ser um fracasso e achei que ela era tudo o que eu tinha. Eu permaneci em silêncio. Não porque não tivesse palavras, mas porque sabia que ele precisava falar. Eu nunca percebi quem ela realmente era, e quando percebi já era tarde. E a única pessoa que eu realmente magoei foi Vossi Mai. Vossi que sempre esteve aqui. Uma lágrima caiu do meu olho sem que eu pudesse evitar. Daniel, eu nunca deixei de te amar. Mas isso não muda o que aconteceu. Ele assentiu com a cabeça. Eu sei. E não estou aqui para pedir para voltar. Só queria olhar nos seus olhos e pedir perdão. Ficamos alguns segundos sem falar, apenas ouvindo o vento passando entre as árvores e o barulho distante de um carro. Era estranho. Doloroso. Bonito de um jeito triste. Eu coloquei a mão no ombro dele. Filho, o perdão existe, mas a convivência, isso precisa de tempo. Ele engoliu seco. Eu aceito, Mai. Eu aceito tudo o que você achar justo. Apoiei a mão na mala dele. Você está com onde ficar? A titinha. Mas meu amigo viajou. E eu? Ele baixou os olhos. Eu posso ficar uns dias no hotel simples da rua de baixo. Sou preciso juntar dinheiro. Estou procurando emprego em tudo quanto é lugar. Eu respirei fundo. Daniel. Você não vai dormir na rua. Os olhos dele se encheram de novo. Mas você disse. Eu levantei a mão. Eu disse que você não pode voltar a morar comigo, e isso continua valendo. Mas isso não significa que eu não vou te ajudar a se reerguer. Ele pareceu desmoronar e recomeçar ao mesmo tempo. Mai. Obrigado. Vamos, eu disse, pegando a mala. Te levo até o hotel. O caminho foi silencioso, mas dessa vez era um silêncio bom, sincero, cheio de respeito. Quando chegamos, paguei 2 diarias adiantadas e deixei um envelope com algumas notas e uma lista de contatos de emprego. Mai, eu juro que vou mudar. Eu sorri. Não, jure. Mude aos poucos. Voltei para casa com o coracal pesado, mas também mais leve que antes. Era como se eu tivesse fechado uma porta importante, não de casa, mas dentro de mim. Nos dias seguintes, continuei meu trabalho no Fundo Dignidade Maria. Cada mulher que eu ajudava parecia retirar um pedaço da dor que eu ainda carregava. E quanto mais eu dava, mais eu era preenchida por dentro. Meu jardim florescia. Minhas noites se tornavam mais tranquilas.
Eu sentia que a vida tinha ganhado uma nova forma, mais suave, mais honesta. Um mês depois, recebi uma mensagem inesperada. Mai, consegui um emprego de auxiliar em um restaurante. Não, e muito. Mas e meu? Sorri sozinha. Parabéns, filho. Você está no caminho certo. Podemos tomar café domingo, se você quiser. Eu demorei alguns segundos. E respondi. Podemos sim. Com calma. Aos poucos. E assim, começou uma reconciliação lenta, madura, sem ilusões. Combinamos de nos ver uma vez por semana, em um café simples perto da pracinha, onde nos reencontramos. No primeiro encontro, ele chegou de camisa limpa, barba feita. Parecia diferente, mais humilde, mais consciente. Ele contou sobre o trabalho, sobre como estava economizando, sobre como estava tentando se reerguer com as próprias mãos. Eu ouvi, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo. Era tudo o que eu poderia oferecer naquele momento. As semanas passaram, e o que antes era uma ferida aberta começou a cicatrizar, devagar, ainda sensível, mas cicatrizando. Daniel nunca pediu para voltar para casa, e isso me mostrava respeito. Eu também não o ofereci, porque sabia que ainda não era a hora. Enquanto isso, o Fundo Dignidade Maria crescia. Ganhamos doações de empresas locais. Grupos de apoio psicológico se formaram. Mulheres voltaram a estudar. Outras encontraram trabalho. Algumas saíram de relacionamentos abusivos. Eu via nelas parte da minha própria jornada, e cada uma delas me ensinava que recomeçar não é um privilégio e um direito. Um dia, recebi uma carta, escrita à mão, com letra tremida. Era de Larissa. Fiquei alguns minutos apenas olhando o envelope, sem coragem de abrir. Mas quando abri, li poucas linhas. Só li. Hoje vejo que errei. Sofri muita coisa depois que saí daí. Não peço para voltar. Só quero dizer que estou tentando mudar. Desejo que você seja feliz. Assinado. Larissa. Fechei a carta. E em vez de raiva, senti apenas um vazio neutro. A vida tinha seguido. Ela tinha ido embora. E eu também. E algumas histórias não precisam de mais capítulos, apenas de um ponto final silencioso. Numa manhã de domingo, enquanto eu regava minhas plantas, percebi algo que me fez sorrir sozinha. Eu estava em paz. Não era a paz que vem do esquecimento, mas a paz que nasce depois da tempestade. A paz que nasce quando a gente finalmente entende que sobreviver não é suficiente e preciso viver de novo. Olhei para o quintal, para o céu azul, para a casa que tinha sido palco de tanta dor e tanta forca, e senti orgulho. Orgulho pela mulher que eu me tornei. Orgulho pela vida que reconstruí. Orgulho por não ter desistido de mim. E naquele instante entendi algo simples, mas profundo. A família não é feita de quem compartilha nosso sangue, mas de quem respeita nossa alma. E minha alma, depois de tudo, estava viva outra vez.